Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo. E hoje eu quero fazer uma comparação das Bíblias de Genebra, segunda edição e a nova edição que foi lançada recentemente. A gente já até apresentou aqui no canal o vídeo com as nossas primeiras impressões. Bom, na verdade a Bíblia de Estudo de Genebra está na sua terceira edição. Eu tenho aqui a segunda edição, que é aquela edição antiga, e eu já tenho também a terceira edição, que veio com novidades. E muita gente está me perguntando, pastor, tem diferenças com relação ao conteúdo? O que tem de novo nessa terceira edição que não tinha na segunda edição? Então a gente vai estar mostrando nesse vídeo o que mudou na Bíblia de Estudo de Genebra, terceira edição, comparando com a segunda edição, essa Bíblia que é publicada pela editora Cultura Cristã junto com a Sociedade Bíblica do Brasil. Se você quiser adquiri-la, na descrição tem um link para você estar comprando. Então vamos lá para a mesa, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e vamos de vídeo comparativo. Muito bem, pessoal, estamos aqui com as duas Bíblias de Genebra. Essa aqui é a segunda edição e essa da direita é a terceira edição. Muita gente me perguntou quais são as diferenças. Será que essa terceira edição vem conteúdo novo, vem comentários novos, tem conteúdo a mais, enfim. E aí hoje eu tive a oportunidade de ter esses dois materiais em mãos. Eu já tinha de Genebra a segunda edição, agora eu tenho a terceira, para fazer essa análise para vocês, tá bom? Bom, a gente já percebe que mudou a capa, né? A segunda edição tinha uma capa, aquele estilo emborrachado, né? Essa capa com o tempo ela esfarela, é uma capa que não tem uma durabilidade tão grande. A minha já estava começando a esfarelar, aí eu encapei. Já a terceira edição tem uma capa mais fosca, mas ela é mais durável, né? Ela tem um tempo maior de durabilidade. Tem uma costura. A gente percebe aqui também o hot stamp não é dourado a letra. Tem aqui o hot stamp dourado só da letra G, mas no caso dos outros escritos não. É só baixo relevo mesmo. Tem aqui o símbolozinho da Igreja Presbiteriana. E aí tem uma indicação que ela tem a letra maior. Estou falando da terceira edição, tá? E quando a gente compara questão de tamanho, olha só. A terceira edição ela é um pouco maior e ela também é mais grossa, tá? E eu vou explicar por quê. Porque ela tem uma diagramação diferente. Então, além da capa, olha só. Aqui tem a parte lateral também, que está diferente, né? Tá um pouquinho diferente. Olha só, aqui na parte da lombada. Mas a gente percebe que a terceira edição é bem mais grossa, né? E é mesmo. E é maior também. É uma Bíblia que ficou maior e mais grossa. Tem aqui algumas diferenças. Aqui a gente não encontra Bíblia de Estudo de Genebra. Na terceira edição, só Genebra mesmo. O símbolozinho da SBB não está em dourado. Aqui no caso é um alto relevo, que é a tradução Almeida Revista Atualizada, que é a mesma tradução, tá, pessoal? A terceira edição, ela não mudou a tradução. Mas vamos para o conteúdo, que é o que mais importa, né? Quando a gente pega a segunda edição, eu quero trazer aqui uma explicação para vocês, né? Bíblia de Estudo de Genebra, segunda edição, revisada e ampliada. A segunda edição, ela é diferente da primeira edição. Eu não tenho a primeira edição, eu até pretendo ver se eu consigo adquirir com alguém para fazer uma comparação, mas a primeira edição da Bíblia de Estudo de Genebra, ela era diferente da segunda edição. Mudou as notas, enfim. Então ela tem diferenças no conteúdo também, tá? Então tem essa aqui que é a segunda edição, pela ficha catalográfica, essa aqui é de 2015, tá? Mas a Bíblia de Estudo de Genebra, a segunda edição, ela foi publicada em 2009. Os estudos foram originalmente traduzidos do inglês, da Bíblia chamada The Spirit of the Reformation Study Bible, tá? Então os estudos são desta Bíblia, tá bom? Você está dando para vocês
enxergarem aqui na ficha catalográfica. Quando a gente vai para o índice geral, olha só, a gente tem aqui uma parte de artigos teológicos, enfim, depois a gente tem todo o conteúdo do Antigo e Novo Testamento, tem aqui os prefácios antes, né, conteúdo do Antigo Testamento, e aí no final a gente tem símbolos de fé das igrejas reformadas, símbolos de Westminster, concordância, cronologia bíblica, enfim, tá? Aí depois a gente tem aqui aquele índice dos artigos teológicos, quadros e mapas que ela possui, enfim. Tá, eu vou parar aqui nessa parte da introdução. Vamos pegar a nova edição, só para a gente fazer uma comparação nisso, tá? Então ela começa da mesma maneira. Então a gente tem aqui essa parte para você de dedicatória. E aí nós temos aqui a primeira e segunda folha de rosto, terceira edição da Bíblia de Genebra. Ficha catalográfica. Deixa eu mostrar aqui um detalhe para vocês. Bíblia de Estudo de Genebra. Olha aqui, ó. Terceira edição tem o ano aqui da publicação de 2009. E ela foi publicada originalmente em inglês. Olha só, o mesmo nome da Bíblia em inglês, tá? Essa aqui é uma terceira edição de 2023, né? A impressão. Mas a Bíblia, olha só, 2009, que é o conteúdo. Então, a gente entende que é o mesmo conteúdo da segunda edição. E eu vou mostrar por quê. Olha só o índice geral. Vou comparar aqui, colocar os dois índices gerais lado a lado. É o mesmo, pessoal. É o mesmo índice. Não sei se está dando para vocês verem, mas é o mesmo índice. Ó. Vou até aproximar aqui. É o mesmo índice geral, tá? Mas aí você percebe que a diagramação mudou e também o tamanho da letra. Olha aqui, ó. Vamos passar para a próxima página. Índice de artigos teológicos, quadros temáticos e mapas. Olha só, tá tudo aqui. E aí quando você compara, não sei se vai dar para vocês enxergarem, né? Porque também a qualidade do vídeo talvez não tá legal. São os mesmos estudos. Olha só. Não tem nenhum estudo a mais, nenhum estudo a menos. São os mesmos estudos. Eu já fiz essa comparação. São os mesmos estudos, tá bom? Ok. E aí a gente chega na parte da introdução. A introdução também é a mesma, tá? O que mudou foi a questão da diagramação, né? Então, por exemplo, aqui ó, a gente lê: a segunda edição da Bíblia de Estudo de Genebra reflete 3 convicções. Isso aqui é na segunda edição. Na terceira edição a gente vai ler a mesma coisa aqui, ó. Olha só, a segunda edição da Bíblia de Estudo de Genebra reflete 3 convicções. Então, pessoal, apesar de ser uma terceira edição, o conteúdo, pelo que a gente percebe, é o mesmo conteúdo da segunda edição. Então a gente vira a página, olha só. Tem aqui a mesma folha de rosto. E aí tem aqui na segunda edição, né? Prefácio à segunda edição. E aí no prefácio à terceira edição, o mesmo texto está aqui, ó. Fundado em 1948, editora Cultura Cristã, explica, né? Nessa terceira edição, o usuário da Bíblia de Estudo de Genebra encontrará novos e abundantes recursos. O texto das notas foi cuidadosamente editado no total superior a 20 mil notas. E aí muita gente lê na terceira edição e fala assim: poxa, então tem 20 mil notas agora? Só que na segunda edição a gente vai ler a mesma coisa, ó. Nessa segunda edição, o usuário da Bíblia de Estudo de Genebra encontrará novos e abundantes recursos. Muitas notas foram acrescentadas e outras reescritas, completando agora um total superior a 20 mil notas. Então a mesma coisa, tá? Tem aqui o prefácio ao texto bíblico. Essa Bíblia, a terceira edição, continua com o texto Almeida Revista Atualizada, né? Continua com o mesmo texto. Não teve uma mudança para o texto NAA. Aqui tem a lista de colaboradores, né? Também estão presentes nas duas edições. E aí eu vi que são os mesmos colaboradores também. Tem aqui as abreviaturas.
Ambas as Bíblias possuem. E aí entramos no conteúdo do texto bíblico. A gente percebe que na diagramação também houve uma mudança significativa, né? Ficou uma diagramação mais limpa, mais moderna na terceira edição. Isso me chamou atenção. E olha só, um outro ponto além da diagramação. Tamanho da letra. A nova edição possui uma letra muito mais confortável, não só em tamanho, mas também na fonte do texto, né? E olha só, tiraram aquela letra cursiva que existia, né? Que às vezes dificultava um pouco na leitura e manteve aqui uma letra mais de forma, né? Então, olha só, continua com o mesmo conteúdo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, passei a página. Aí nós já entramos aqui em Gênesis. Eu estou deixando as duas aqui lado a lado para vocês terem uma noção que a mudança não é em termos de conteúdo, mas é em termos de diagramação, tamanho da letra, acabamento, enfim. Ficou uma Bíblia com uma letra melhor e maior, que a introdução de Gênesis com os mesmos tópicos, pessoal. Visão geral, autor, data e ocasião, público original, propósito e características, Cristo em Gênesis. Na antiga edição, na segunda edição, a mesma coisa. Visão geral, autor, data e ocasião, público original, propósito e característica, Cristo em Gênesis. E Cristo em todos os livros, né? E aí nós chegamos aqui no texto bíblico. Eu quero destacar, olha só, que antes, na segunda edição, a gente tinha um verde, né? Que era uma cor que dava um destaque. Tem aqui a parte do esboço num quadro verde. E aí, olha só, tanto o subtítulo, alguns outros pontos, né, os quadros com aqueles estudos, olha só. Tem aqui, criado a imagem de Deus, um quadrinho verde, né? Só que agora na nova edição a gente não tem mais o verde, a gente tem um azul mais claro. Olha só. Olha o estudo aqui, ó. Criados à imagem de Deus. E aí do outro lado tem outro estudo, né? Corpo e alma na Bíblia. O que sou. Mas percebe que o tamanho da letra melhorou consideravelmente. Olha só, vamos comparar aqui o texto bíblico, um do lado do outro. Vê aí se não melhorou. Aumentou consideravelmente o tamanho do texto bíblico. É uma letra grande. Não só no texto bíblico, mas também nas notas de rodapé, como também nos quadros com estudos teológicos. Olha que legal. E aí quando você coloca aqui uma nota do lado da outra, né? Vou ler aqui uma nota de estudo, você vai perceber que as notas permanecem a mesma coisa, o conteúdo. Talvez teve alguma correção, né, ortográfica, que eu não consegui identificar, porque, né, é muita coisa. Mas em termos de conteúdo nas notas, continua a mesma coisa. Então vamos ler aqui, por exemplo, né? Quando a gente lê aqui, ó, Gênesis 1,16, 2 grandes luzeiros. Moisés nem mesmo deu nome ao sol e à lua, que eram as principais divindades nos panteões pagãos, porque eles foram criados simplesmente como luminares que serviram ao propósito de Deus. Gênesis 1,16. Moisés nem mesmo deu nome ao sol e à lua, porque eles eram as principais divindades dos panteões pagãos, porque eles foram criados simplesmente como luminárias que serviram com o propósito de Deus. Então a mesma coisa, tá? Aqui tem o estudo, olha só, criados à imagem de Deus, está aqui o mesmo estudo. As referências cruzadas permanecem, então texto bíblico em 2 colunas, texto corrido, tá? Não é verso embaixo de verso. Abaixo tem aqui as referências cruzadas. E olha só o tamanho aqui do comentário. Eu vou passar um pouquinho mais para frente, só para mostrar para vocês um pouquinho, né, com relação ao tamanho do comentário, né? Vou colocar aqui lado a lado, olha só. Na nova edição até o comentário bíblico ficou maior. O tamanho da letra do texto bíblico, o nome do livro, o número do capítulo aqui na pontinha, ficou muito melhor de achar. E é claro que houve um aumento na quantidade de páginas, né? A segunda edição, a edição antiga, tinha mais ou menos aí 1.900
páginas. Já essa terceira edição ultrapassa 2.400 páginas. Por quê? Porque o tamanho da letra aumentou, né? Então, pessoal, basicamente as diferenças são essas. Em termos de conteúdo, eu não identifiquei nenhuma novidade. Vou até fazer uma outra comparação aqui de um comentário bíblico. Vamos pegar aqui Romanos, vamos pegar Efésios, capítulo de número 2. Então, olha só, vamos chegar aqui no livro de Efésios, vamos pegar aqui na segunda edição também, a gente fazer essa comparação. Peguei aqui um comentário aleatório, né, de Efésios, 1 Coríntios, Efésios. São bastante comentários, é uma Bíblia que tem muitos comentários, né? Então, Efésios, capítulo de número 2. Primeiro aqui a introdução, a mesma coisa, tá? Os pontos aqui na introdução são os mesmos pontos. Os ícones são iguais também, o que mudou? A questão da cor e o tamanho da letra. E a diagramação também mudou, né? Aqui no cabeçalho, enfim. A gente vê o detalhe aqui na antiga edição do brasão aqui, o símbolo, o escudo aqui da presbiteriana. Já na terceira edição mudou um pouquinho, mas o conteúdo é o mesmo. E aí a gente vira a página, aí tá aqui o conteúdo da Bíblia, né? Vamos pegar um comentário aqui de Efésios 2. Olha só, Efésios 2, versículo 8. Sois salvos. Nas suas primeiras cartas, Paulo costumava se referir à salvação como um acontecimento futuro, ou como um processo presente. A única exceção foi Romanos 8, 24, onde Paulo colocou a salvação no passado, mas a qualificou como algo que precisaria ser completado no retorno de Cristo, porque na esperança somos salvos. Vamos ler que isso não vem de vós, é um dom de Deus. Muitos acreditam que esse parêntese se refere a todo o conjunto da salvação pela graça por meio da fé como um dom de Deus. O pensamento é verdadeiro, afirmando o que já está claro na passagem. Outros, no entanto, tomam a palavra isto entre parênteses como referência ao seu antecedente mais próximo, fé. Enfim, vamos pegar aqui o versículo 8, né, do capítulo 2. É a mesma coisa, pessoal. Olha só, vou aproximar, vocês podem ler. Tem aqui a continuidade, tem as referências bíblicas, está da mesma maneira. Vamos para o final aqui da Bíblia, para a gente continuar trazendo aqui algumas rápidas comparações. Que, por exemplo, a gente chega aqui em Apocalipse 16, e aí finaliza, né? Página 2266. Já na segunda edição, quando a gente chega lá em Apocalipse 22, a gente vai finalizar na página 1744. Como eu disse para vocês, a terceira edição ela tem mais páginas, não porque ela tem conteúdo a mais, mas porque a letra do texto bíblico aumentou, a diagramação está mais visível, né? Então houve um investimento em aumentar a letra da Bíblia, não só do texto bíblico, mas também das notas de estudo. Olha só a diferença. Diferença significativa, né? Então, é claro que a Bíblia vai ter mais páginas, mas em termos de conteúdo, eu já mostrei para vocês, lendo duas notas e mostrando aqui alguns estudos nos quadros, permanece a mesma coisa. Olha só, aqui em Apocalipse 21 tem dois estudos. Olha só, nas duas. Os dois estudos estão aqui. Um vai falar sobre o milênio. Aliás, é o mesmo estudo, né? Um estudo apenas, só que ocupa dois quadros. Nas duas Bíblias está da mesma maneira. Olha só. E aí você pega uma notinha de estudo aqui de Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 9. Olha só que interessante. Está aqui o mesmo estudo. Vai falar a respeito da Nova Jerusalém, né? Apocalipse 22. Tá todos os estudos aqui. Então, 21 do 9
até o 22:5, olha só, 21/9 ao 22:5, está aqui o mesmo estudo. Então, pessoal, em termos de conteúdo não houve alteração. Aí chegamos aqui na parte dos auxílios, deixa eu mostrar aqui para vocês. Como eu disse, houve uma mudança, né, nessa parte da diagramação. Então, uma diagramação mais limpa na terceira edição. E aí você vira a página, claro que, por exemplo, na segunda edição tinha aqui um índice, né, bem detalhado. Mas esse índice aqui você encontra no começo. E aí já entra nos símbolos de fé das confissões reformadas, né. Então, é o mesmo conteúdo. Olha só. Com os artigos, tudo separadinho, só que agora ficou bem mais organizado, né? Tem aqui um azul para destacar. Mas é o mesmo conteúdo. Tá tudo aqui, todas as confissões de fé, catecismos, enfim. Depois a gente tem também a concordância bíblica. Depois do breve catecismo de Westminster. Olha só. Aqui também tem e até a concordância bíblica na nova edição ficou com a letra, deixa eu ver se houve alguma alteração, então um pouquinho maior, mas concordância bíblica não dá para mexer muito, mas ficou um pouquinho maior e também melhorou visualmente falando. Então essa concordância bíblica aqui da Bíblia de Genebra é muito boa, tem muitas palavras. Depois da concordância bíblica, na terceira edição, a gente encontra uma cronologia bíblica, né? E aí quando você pega a segunda edição, também tem a cronologia bíblica. Olha aí. Tá aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui. Tem a tabela de pesos e medidas? Vamos ver? Tem também. Vamos ver na nova edição. Tá aqui, ó. Só que agora, olha só, tá organizada de forma melhor. Tá em um quadrinho, né? Ficou muito mais bonita visualmente falando. Então, pessoal, olha só. Tudo organizadinho aqui. Distâncias, né? Tá tudo aqui também, ó. Dias de comprimento, distância e tempo. Aquele conjunto de mapas, na terceira edição também tem. Aí, ó. Lembra daquele conjunto de mapas no final? Então, o que eu quero dizer para vocês? Que a terceira edição, ela melhorou demais essa questão da diagramação, a questão do acabamento, a questão do tamanho da letra e da qualidade da Bíblia de Estudo de Genebra, que é uma Bíblia que tem uma teologia calvinista, mais voltada aí à teologia da Igreja Presbiteriana, né? Já que é uma publicação da cultura cristã. Mas em termos de conteúdo, notas de estudo, estudos teológicos, permanece da mesma maneira. O que mudou de fato foi a questão do acabamento, diagramação e tamanho da letra, tá bom? Então, essas são as novidades da Bíblia de Estudo de Genebra, terceira edição, mais uma excelente publicação da cultura cristã junto com a SBB, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.